Você já sentiu uma dor que não era sua, mas que te pesava a alma? Essa é uma experiência mais comum do que imaginamos e nos remete à profundidade das observações de Anna Freud, a brilhante psicanalista infantil. A criança se identifica com os pais, não só com seus valores, mas também com seus medos e ansiedades. Essa frase nos revela uma verdade fundamental sobre a dinâmica familiar. A família não é apenas um lugar onde valores e ensinamentos são passados, é um campo de ressonância emocional. Os filhos, como esponjas sensíveis, absorvem muito mais do que as palavras ditas. Eles internalizam os sentimentos não verbalizados, as angústias escondidas e os medos que os pais, muitas vezes, nem percebem que estão transmitindo. Essa identificação é um processo inconsciente e poderoso. Uma criança não consegue discernir totalmente o que pertence a ela e o que pertence aos pais. Quando um pai vive com uma ansiedade crônica em relação ao dinheiro, por exemplo, a criança pode crescer com uma sensação de escassez e insegurança financeira, mesmo que a situação material da família melhore. Se uma mãe carrega um medo profundo de abandono, a criança pode desenvolver uma dificuldade em se apegar ou uma dependência excessiva, replicando o padrão de angústia. Os filhos não apenas herdam características genéticas, mas também uma espécie de bagagem emocional invisível que os pais carregam. Os medos e ansiedades dos pais podem se manifestar de diversas formas no comportamento e na vida emocional dos filhos. Uma superproteção excessiva, por exemplo, que busca proteger a criança de qualquer mínimo risco, pode ser um reflexo da ansiedade parental em relação ao mundo externo. A criança, por sua vez, pode crescer com a percepção de que o mundo é um lugar perigoso, desenvolvendo fobia social, insegurança ou incapacidade de lidar com desafios. A crítica constante ou a exigência de perfeição, muitas vezes, não são sobre o desempenho da criança, mas sobre a ansiedade dos pais em relação ao seu próprio valor ou ao julgamento alheio. A criança, então, internaliza a ideia de que precisa ser perfeita para ser amada, gerando um ciclo de estresse e baixa autoestima. Pense também nos silêncios carregados. Aqueles assuntos que nunca são conversados, as dores que são engolidas, os traumas que não são processados. Uma criança sente essa tensão no ar. A ausência de diálogo sobre certas emoções ou eventos pode fazer com que a criança sinta que essas emoções são perigosas ou erradas, levando-a a reprimi-las. Ela pode se identificar com a tristeza não expressa dos pais, ou com a raiva contida, e manifestar esses sentimentos de formas inesperadas, como irritabilidade constante, retraimento, ou até mesmo sintomas físicos inexplicáveis. O fardo invisível dos pais se torna o peso visível sobre os ombros dos filhos. As consequências dessa herança emocional podem ser devastadoras para o desenvolvimento saudável de uma criança. Ela pode crescer sem uma identidade clara do que são seus próprios sentimentos versus os dos pais. Pode ter dificuldade em estabelecer limites saudáveis em seus relacionamentos, carregando as dores e ansiedades de outros. A pessoa pode sentir uma culpa inexplicável, como se estivesse vivendo em função de uma dívida emocional que não compreende. A busca por validação externa pode se tornar incessante, pois sua própria bússola interna está confusa, apontando para as direções que os medos parentais indicaram. Em alguns casos, a identificação é tão profunda que os filhos podem reproduzir padrões de vida semelhantes aos dos pais, como dificuldades financeiras, problemas de relacionamento, ou até mesmo desenvolver as mesmas ansiedades e medos sem entender a origem de suas próprias angústias. A complexidade reside no fato de que, na maioria das vezes, os pais não fazem isso intencionalmente. Eles amam seus filhos e querem o melhor para eles. No entanto, suas próprias feridas, medos e ansiedades, muitas vezes não processados, vazam para o ambiente familiar. É um processo inconsciente e, por isso, tão difícil de ser percebido e interrompido. A sociedade, muitas vezes, cultiva a ideia de que os pais devem ser perfeitos e que esconder suas vulnerabilidades é um sinal de força. No entanto, essa armadura protetora pode se tornar uma barreira que impede a autenticidade e a transmissão de uma segurança genuína. Para romper esse ciclo, o primeiro e mais crucial passo é a consciência parental. Os pais precisam olhar para dentro, para seus próprios medos e ansiedades. De onde eles vêm?
Como eles influenciam as suas interações com os filhos? É um convite à autorreflexão profunda e muitas vezes à busca de apoio profissional, como a terapia individual. Ao lidar com suas próprias dores e ansiedades, os pais não só se curam, mas também se tornam capazes de oferecer um ambiente emocional mais leve e autêntico para seus filhos. Comunicação aberta e honesta, na medida da maturidade da criança, também é vital. Não se trata de descontar os problemas nos filhos, mas de modelar a vulnerabilidade saudável. Admitir que os adultos também têm medos, mas que estão aprendendo a lidar com eles, pode ensinar a criança a reconhecer e expressar suas próprias emoções, sem culpa ou vergonha. Criar um espaço onde todas as emoções são válidas e podem ser expressas com segurança é fundamental. É sobre ensinar resiliência através do exemplo, mostrando que é possível sentir, lidar e superar, em vez de reprimir ou ignorar. O objetivo não é eliminar todos os medos, isso é impossível, pois a vida é incerta, mas sim ensiná-los a lidar com eles de forma saudável. Que a identificação seja com a coragem dos pais em enfrentar seus próprios demônios, com a sua capacidade de se reinventar e de buscar a felicidade, e não com suas angústias não resolvidas. Ao processar suas próprias dores e ansiedades, os pais oferecem aos filhos não um fardo, mas uma herança de liberdade emocional, a chance de construírem suas vidas sobre uma base de autoconhecimento e bem-estar, livres das amarras invisíveis de medos que não lhes pertencem. Assim, a família deixa de ser um local onde a dor é transmitida e se torna um espaço de cura, crescimento e genuína identificação com o que há de mais forte e resiliente no ser humano. Gostou do que ouviu? Deixe o seu like, compartilhe com quem precisa dessa reflexão e se inscreva para não perder os próximos conteúdos que vão transformar sua forma de ver a família e a educação.